Hello guys, how are you? Eu sou a Teacher Flávia, estou aqui para mais uma aula de inglês com vocês. Let's go? Antes de mais nada, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho das notificações, tá bom? Para vocês receberem assim que chegar vídeo novo. Eu quero agradecer porque eu vi que várias pessoas já estão se inscrevendo aí no canal, já somos mais de 60 inscritos. Talvez quando esse vídeo for pro ar, a gente já esteja aí até próximo dos 70 ou passando, né? Tomara. Eu quero agradecer muito vocês, também pelos comentários que vocês deixam aqui, que faz com que a teacher, né, fique incentivada aí a gravar mais vídeos como esses para vocês, tá bom? Então hoje nós vamos estudar o Simple Past, tá bom? Nós já estudamos então, retomando aí, o verbo to be, depois nós vimos o Present Continuous, o gerúndio, vimos o Simple Present na outra aula e agora nós vamos ver o Simple Past. Bom, o que é o Simple Past? É o passado simples, ou seja, é tudo aquele que aconteceu antes do nosso presente, né? Então agora nós estamos no tempo presente e tudo que aconteceu antes do que eu estou vivendo agora é passado. Então 5 minutos atrás, 1 hora atrás, ontem, mês passado, semana passada, ano passado, tudo isso é passado simples, né? Então são ações. Toda vez que eu vou narrar alguma ação que já acabou, que não tem relação nenhuma mais com o meu presente, eu vou usar o Simple Past. Como é que eu faço isso na língua inglesa? Bom, da mesma maneira, vai ter verbo auxiliar, né, que eu vou ter que usar na pergunta e na negativa. E na afirmativa, eu não vou precisar desses verbos auxiliares, porém, eu vou precisar transformar esse verbo, não é? Acho que vocês já devem conhecer, existe uma lista de verbos irregulares na língua inglesa, né? Se existem os irregulares, é porque existem os regulares. Então, nós vamos usar esses verbos na afirmativa. Como é que funciona? Então, toda vez que eu quiser fazer uma pergunta, né, no inglês, eu vou ter que usar o did para o passado. Então, vamos supor que eu queira perguntar: você foi à escola na semana passada? Foi, o verbo ir. Eu vou colocar a frase: Did you go to school last week? Você foi para a escola na semana passada, certo? Então, por que eu usei o go? Porque esse did, que é o verbo auxiliar, ele já está dizendo para mim que esse verbo está no passado, né? Então, ele age como se fosse o passado desse verbo. Não preciso mexer no go, né? Nem na pergunta e nem na negativa. Como que seria para responder? Resposta curta, eu vou usar o auxiliar também. Yes, I did. Eu estou falando que sim, eu fui. Ou então, no, I didn't. Didn't é o negativo, né? Do did not. É a contração. Então, não, eu não fui. Essas são as respostas curtas. Como é que eu faço a resposta longa? Então, na negativa, eu vou colocar Yes, I went to school last week. Então, o que é esse went? É o verbo go no passado, lá na lista de verbos, não é? E na negativa, como é que eu coloco? No, I didn't go to school last week, certo? Na negativa não precisa mudar o verbo. Então, vocês já viram que esse verbo go, que o passado went, ele é irregular. Por quê? Porque ele não termina em ed. Os verbos que são regulares são todos terminados em ed, como por exemplo, live, viver, morar, passado dele é lived. O verbo work, work também é regular. Work, worked, certo? Quais os verbos, como que eu vou saber quais os verbos são regulares ou irregulares? Não tem jeito, a gente vai ter que memorizar, né? Vai ter que aprender os verbos. Com o passar do tempo, vocês vão vendo que isso é fácil, né? Porque a gente vai precisar usar na conversação os verbos no presente, no passado, no futuro, no condicional. Então, isso vai ficando meio que na rotina, assim como se tornou
para nós, né, na língua portuguesa. Então não se preocupem com isso. No começo a gente vai fazer exercícios, mas eu sugiro a vocês que quando for memorizar esses verbos, quando vocês forem fazer exercícios, sempre tentem memorizar fazendo frases para vocês, né, no passado. Então, por exemplo, eu quero memorizar o verbo study. Study, ele é regular, né? Ele fica studied, studied. Então, eu vou fazer uma frase, por exemplo, I studied English yesterday. Eu estudei inglês ontem. Ou então, I didn't study English in the morning. Eu não estudei inglês de manhã. Fica mais fácil memorizar dessa maneira do que pegar a lista e tentar memorizar todos os verbos de uma vez só. Então, esse é a maneira, né, do verbo na afirmativa, na negativa e na question. Se eu quiser colocar a short answer, yes I did, no I didn't. Então, no passado, estudantes, como vocês já puderam perceber, com todos os pronomes eu vou poder usar o did e o didn't. Não tem mais aquela separação que tinha até então, quando a gente viu, né, verbo to be, simple present. Então, chegou no simple past, fica um pouquinho mais fácil, né? Um pouquinho mais fácil, porque a gente vai usar o mesmo verbo para todos, né? Diferente da nossa língua portuguesa, como, por exemplo, se a gente tivesse que colocar o verbo estudei, estudar, né? Verbo estudar. Então, eu vou colocar para conjugar no passado. Eu teria que conjugar de cada pronome uma forma diferente. Então, eu estudei, você estudou, ela estudou, né? Ele estudou, nós estudamos. No inglês é um pouco mais fácil porque eu coloco studied, certo? Mas aí esse studied vale para todos os pronomes. Eu vou poder falar I studied, you studied, he studied, she studied. Vale para todos, assim como os verbos auxiliares também. Did, didn't, vale para todos, eu não preciso mais ficar trocando. Qual a dificuldade do simple past, então? A dificuldade está em memorizar aprender, na verdade, né, essa coluna de verbos, que é a coluna do verbo do simple past, que é a segunda coluninha da lista de verbos. Então, a gente tem que memorizar, e para memorizar, para aprender melhor, eu sugiro que vocês façam aquelas frases que eu sugeri, né, no comecinho do vídeo, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer alguns exercícios. Na pergunta, não precisa mudar o verbo, certo? Eu uso did e o verbo fica na forma infinitiva, na primeira coluninha lá, na maneira infinitiva do presente. Na resposta, se ela for curta, eu vou usar o yes I did, né, ou pronome mais o did. Se for negativa, no I didn't, ou no, pronome o didn't. E se for a resposta longa, na afirmativa eu preciso ir lá na listinha dos verbos, procurar como é que esse verbo muda no passado. E se for a negativa, também não precisa mudar, porque eu vou estar usando didn't, e esse didn't já vai fazer com que o meu verbo volte para a forma do passado. O que é o didn't? É o did mais o not. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando do passado, eu estou negando, certo? Então, eu não fui à escola. I didn't go to school. E já está no passado, não preciso mexer no go, certo? Então, vamos lá para os exercícios. Eu vou falar para vocês algumas frases e a gente vai ter que colocar no passado, na pergunta, na negativa ou na afirmativa. Lembrando que a gente só vai mexer no verbo na afirmativa. A primeira é she, space, stay there. Então, qual o verbinho dessa frase? Stay, ficar. O verbo stay, né? A gente olhando ali na lista de verbos irregulares, não tem. Se não tem é porque é regular. Então, a gente vai colocar o stayed, né? Precisa transformar nessa frase? Precisa, porque ela é uma frase afirmativa. Então, eu vou colocar she stayed there, certo? Mais uma. Agora é uma pergunta, então, ó. Espaço, he, espaço, alone. E o verbo é o go, certo? Então, o que ele vai perguntar aqui? Ele foi sozinho?
ele foi sozinho? Então, como é pergunta, né, eu vou iniciar com o did, então eu vou falar did he, e esse verbo go aqui, o que acontece na pergunta? Fica igual, não é? Porque a gente já está usando did. Então, did he go alone? Ok? Mais um pra gente. Tom, space, not shave in the morning. Ok? Então, ó, not shave é uma frase negativa, né? O que é shave? Shave é barbear. Então, eu vou falar que o Tom, ele não fez a barba esta manhã, né? Tom did not shave in the morning. Ou se você quiser contrair o did not, vai ficar Tom didn't shave in the morning. Então, é isso aí, students. E também, se vocês quiserem mais exercícios referente a esse tempo verbal, o simple past, eu volto com esse tema, tá bom? A gente faz uma aula só de exercícios para a gente poder aprender realmente, porque eu sei que o simple past ele é um pouquinho complicado, principalmente essa parte de memorizar os verbos, mas eu volto aqui para explicar mais para vocês, numa próxima oportunidade. Um beijo para vocês, fiquem todos com Deus e não se esquece de se inscrever, tá bom? Um beijo, see you next class, bye bye!